Olá, nesta aula nós vamos tratar da proficiência e zelo profissional. Na verdade, isto não é um princípio, mas é um dos valores buscados pela administração em relação aos seus agentes de controle. O princípio vale também para o controle externo, mas no indicativo do slide que vou apresentar, a gente mostra a atuação desse princípio no controle interno. O que é isso? Proficiência é o conhecimento profundo do que você está apreciando em termos de controle. E o zelo profissional é o que exige a qualificação, uma responsabilidade a mais. A qualificação nós vimos em outro princípio. Aqui nós vamos exigir um pouco mais do que o simples conhecimento da matéria tratada. É como eu vou me aplicar com zelo em relação às conclusões que nós vamos adotar. Há algumas décadas foi proibido ao controle estabelecer juízo de valor. Ele deve relatar os fatos e indicar quais foram as normas violadas. Porque havia uma tendência, em termos de argumentação, de colocar valores como, por exemplo, ele é frequentemente, o auditado frequentemente busca cometer fraudes. O auditado com frequência se vê envolvido em irregularidades. Isso aqui não são fatos, nós temos que trabalhar no controle com fatos e evidências. Antecedentes do agente, já foi denunciado 15 vezes e as 15 vezes foi julgado inocente. Então não tem acusação. É a mesma coisa da gente soltar um comentário sem uma reflexão profunda. Às vezes as pessoas, por exemplo, não percebem que estão cometendo o crime de injúria. E esse sujeito não sabe nada. Ah, mas ele está numa função tão importante. Eu posso receber amanhã depois um processo por injúria, por difamação, por calúnia. Então, esse zelo, esse cuidado deve ser redobrado quando há um controlador. Especialmente no nosso país, em que o controle passou a ocupar uma grande dimensão na imprensa. Todos esperam que o controle contribua para a melhoria da honestidade e da probidade da administração pública. E, sobretudo, quando há um desvio, a primeira coisa que a gente faz é perguntar: e o que o Tribunal de Contas fez a respeito? Então, não adianta a gente tentar dar satisfação à sociedade com atropelo da organicidade, como ensina o ministro Marco Aurélio. Vamos ver na tela um detalhamento do que nós falamos aqui agora. A noção de proficiência e zelo profissional está associado à qualificação dos agentes de controle interno para proporcionar, veja onde vem a diferença de ser só a qualificação, não é só a qualificação. O objetivo disto é proporcionar razoável segurança acerca das opiniões emitidas. A Secretaria de Controle Interno Federal reúne na noção de proficiência todas as competências necessárias ao desempenho das responsabilidades do órgão de controle interno. Assim, são necessários conhecimentos sobre técnicas de auditoria, a avaliação de risco, as estratégias e objetivos específicos da entidade da administração que se integra, além da habilidade para exercer o julgamento profissional devido. Note, técnicas de auditoria iniciam pela redação adequada dos fatos e a indicação de provas. Nessa semana que eu estou gravando esse vídeo aqui, acaba de ser arquivado um dos grandes escândalos do Brasil, que tem 10.000 páginas. E o magistrado falou: em nenhuma delas foi indicado prova. É tudo transcrição de informações e balelas, e não indicaram prova. Ora, o auditor, todos nós sabemos, e nesse ponto o controle externo e o controle interno estão bem evoluídos, costumam indicar sim onde está a prova. É uma técnica de auditoria. Depois é uma avaliação de risco. E aí é onde entra nessa avaliação de risco a individualização das condutas. Depois, as estratégias e objetivos específicos da entidade, não é do controlador. Para você auditar uma entidade, você tem que conhecer as estratégias e objetivos específicos e saber, por exemplo, que com o prosseguimento desse modo de realizar as atividades, não vai cumprir a meta de ter água potável até 2033, por exemplo.
Então eu tenho que verificar o cumprimento efetivo da missão de cada uma das estatais, por exemplo. E aqui a habilidade para exercer o julgamento profissional devido. Essa habilidade eu colocaria junto com atributos que você conhece, como sabedoria, cautela, porque você vai acusar e você vai indicar irregularidades. E também não pode esquecer, se tudo está em ordem, você colocar que tudo está em ordem. Porque eu também ensino os auditados. Se alguém pega um processo na página 1000 e emite um relatório de auditoria dizendo que o que está errado, tem o mesmo valor do que pegar um processo até a página 1000 e não colocar nada no seu relatório. Então eu sugiro sempre ao auditado colocar: esse processo foi pedido pelo auditor, doutor fulano de tal, em tanto do tanto e restituído sem nenhuma observação. Ponto. Porque ali você vai colocando os marcos da auditoria. Assim como entra o controle e a acusação, tem que entrar também que não foi encontrado irregularidade. Com essas palavras nós vamos encerrar essa aula aqui, agradecendo sua audiência, pedindo que você ajude a difundir essas aulas muito simples sobre controle, mas que servem para a gente se situar no cenário. De propósito, foram aulas muito simples para que você tivesse uma visão ampla da atuação do controle. Até o nosso próximo encontro.